Boa tarde, pessoal! Hoje começando uma live num horário um pouquinho diferente do que a gente está habituado, mas eu prometo que vai valer a pena para você que vai assistir tanto ao vivo quanto depois. A gente vai falar com a Carol, a representante da University of the West of Scotland. Então, ou, né, para facilitar o WS. Então a Carol já tá entrando aqui e eu vou mandar o convite para ela pra gente começar esse bate-papo e começar essa conversa, né, para entender quais são os programas, o que eles oferecem, mas sempre ressaltando, tanto para quem está assistindo agora quanto para quem vai assistir depois, procure sempre uma agência Selo Belta. Oi, Carol! Olá, Didi, boa Tudo bem? tarde. Tudo ótimo com você? Tudo bem, um prazer estar com você aqui hoje para poder falar Prazer é meu. sobre a UWS e também, né, sobre o grupo, né, que você representa aqui no Brasil. Vocês Exatamente. são associados da Belta desde janeiro do ano passado, né? Ano passado. A gente já teve algumas ações juntos, né? Principalmente com as agências, tivemos uma parceria com o British Council. Exato. Então, vou deixar você se apresentar aí para o pessoal falar Ah, um pouquinho sobre você. maravilha. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui falando com vocês, né? Em parceria aí com a Belta. Uma parceria bem boa que a gente tem, né? Eu sou Carolina, né? Eu tenho 38 anos. Eu atuo aí com educação internacional há mais de 10 anos. Fiz, né? Já fiz meu intercâmbio na África do Sul, então já viajei um pouquinho aí para poder aprimorar meu inglês. E hoje, né? Eu sou representante da The Education Group London, que é a parceira oficial da University of the West of Scotland, tá? A TEG, ela administra, né, nosso campus de Londres, né? A The Education Group a gente chama de TEG, como a University a gente chama de UWS. Apelido carinhoso, né? Para facilitar. Exato! E nós da TEG somos representantes oficiais, né? Em todo o mundo da UWS, né? Então, todos os estudantes internacionais que estão lá, né, estão lá através da tag mesmo. Né? Então, só para explicar melhor para vocês aí, que mais um pouquinho para frente eu vou falar um pouquinho mais da tag também, tá? Perfeito. E aí é legal você falando, né, que você está há bastante tempo nesse mercado, a gente vê isso se repetindo, né? Muitas pessoas falam, depois que entra no mercado de educação internacional, no Não mercado de consegue intercâmbio, mais. não sai mais. Então, isso é É, muito bacana. exatamente. Eu trabalhei muito tempo em agência, né, numa agência de intercâmbio. Lá mesmo no meu intercâmbio, eu tive né, trabalhei junto com a agência receptiva da África do Sul, que foi bem interessante. Foi bem no meu intercâmbio que eu iniciei essa carreira aí e não larguei mais até hoje. Né? E aí Perfeito. agora eu estou representando, eu sou responsável e representante da universidade aqui no Brasil. Né? Então eu estou em São Paulo mesmo, fico em São Paulo. Né? Então eu sou responsável por todos os alunos brasileiros que vão estudar na UWS. Né? Então, Perfeito. todo o processo, né, que a gente, a comunicação, né, com os parceiros, então a gente tem aqui no mesmo fuso horário. Isso é muito positivo, né? E Exato. eu acho que traz uma segurança maior para o estudante. A gente sempre, né, em todas essas lives que a gente está fazendo com os nossos parceiros, com os nossos colaboradores, a gente fala da importância, né? Então, o primeiro passo, o estudante escolher uma agência segura, de Sim, qualidade, né? Com o com nosso selo, com a certeza. nossa certificação. E quando tem um representante brasileiro, facilita muito, porque vocês podem marcar, né, reuniões com o seu consultor da agência e com a Carol para tirar as Exato. dúvidas. Ela vai te Exatamente. ajudar todo nesse processo. Você vai ficar menos. Porque é muita informação, né, Carol? Tem muita Bastante. informação, muita coisa. Então, realmente é um período que você precisa, né, de um planejamento e de um suporte Sim, e que o seu consultor, né, da sua agência vai te ajudar. E a Carol também dá esse suporte por trás das agências, né? Então, isso exatamente. facilita Exatamente. bastante. Até na hora de vender, né? As agências, quando tem esse apoio, é mais fácil, né? Porque aí você pode produzir o material em português e tudo Com isso, né? Isso certeza. ajuda bastante. E Mas eu dá para queria que você explicar falasse melhor, né? A gente isso. consegue, a comunicação é muito melhor quando a gente está no mesmo fuso, ah, a gente consegue tirar das dúvidas em tempo mais rápido. Exato.
e ajudar no que precisa, né? As agências também em relação à dúvida, documentação, que como a Desirê falou, né, é muita coisa que tem. Mas a gente está aqui para poder ajudar da melhor forma, né? E brasileiro adora o WhatsApp, né? Eu acho que você deve ficar atendendo ali no WhatsApp as agências, conversando, e o pessoal de fora não tem esse costume, né? Então, quando é um brasileiro que entende o costume, entende até como que é a estrutura familiar, porque eu falo, quando você vem de intercâmbio, não é só para uma pessoa, a família está envolvida, o namorado, o amigo, todo mundo está envolvido. Exatamente, todo mundo está envolvido, né? Então, a comunicação aqui no Brasil ela é muito mais rápida através do WhatsApp, né? E a gente manda bastante áudio explicando, todas, né, ajudando, porque a gente tem os pré-requisitos, os documentos, todo o processo da universidade, porém cada aluno tem é diferente, né, em relação à documentação. Então a gente tem esse atendimento personalizado com as agências também. E é muito assim, facilita bastante. Imagino. Agora falando um pouquinho, né, sobre o WS, no nome, né, fala Escócia, mas eu sei que vocês têm mais de um campus. Eu queria entender como funciona, quais são os programas que vocês oferecem, né, ou os principais. Claro, vamos aí, deixa eu apresentar para vocês agora. A University of the West of Scotland, ela é uma universidade pública, tá? É uma das mais modernas e inovadoras da Escócia. Nós temos 4 campos no sudoeste da Escócia, nas cidades de Paisley, Lanarkshire, Ayr e Dumfries, tá? Essas cidades são próximas a Glasgow, que é a segunda maior cidade da Escócia. E temos também o nosso campus em Londres, né? Na Inglaterra. O nosso campus aí de business, né? Que a gente atende algumas opções de curso, tá? Então, a UWS, ela é uma universidade jovem, né? Ela é considerada jovem porque está aí desde 2007, porém nós temos aí raízes de 1800 e alguma coisa, né? Com fusões e tudo mais. Ela é uma universidade com foco em carreira, tá? Nós temos aí um setor de pesquisa que é líder mundial de pesquisa aplicada, grande, né, presença no mercado internacional, como eu comentei com vocês. E aí a gente tem também o foco principal na parte de tecnologia e inovação, né? Então a gente tem um dos nossos campos em Lanarkshire, né? A gente tem energia renovável lá, então os campos Lanarkshire e Ayr foram construídos do zero, né? Então Lanarkshire é um dos campos mais bonitos que eu já fui na vida, que é interessante demais, ele é super moderno. Tem alta tecnologia, enfim, todos os campos da universidade, né? Eles são bem tecnológicos. Bom, a universidade ela oferece aí mais de 100 opções de cursos, tá? Entre graduação, mestrado, MBA e doutorado, tá? O nosso mestrado na universidade, ele é um mestrado stricto sensu, é um mestrado de especialização, que a gente chama, um mestrado profissional. Né, como uma pós-graduação, porém você sai com a certificação de mestrado, tá? Nós aí trabalhamos com 4 escolas, né? Então a gente tem escola de indústria criativa e negócios, nós temos aí a parte de computação, engenharia e ciências físicas, educação e ciências sociais e também ciências da saúde, tá? Então, em todas essas escolas, nós temos essas opções de graduação, mestrado e MBA. Uma questão muito interessante, né, para quem aí está buscando graduação na Escócia, na UWS, né, que queira conhecer as nossas opções, a Escócia ela tem o mesmo tempo de ensino que o Brasil, né? Então, o aluno que sair do ensino médio, ele já pode entrar direto na universidade, porque tem o mesmo tempo, né? Então, são 4 anos. Isso é um ponto muito positivo, né? Que em alguns países não tem necessidade de fazer um ano, um pré-foundation, que a gente chama, né? Para poder entrar na universidade. E mesmo em Londres, né? O aluno que tem vontade de fazer a graduação, ele também pode entrar direto, tá? Perfeito. Como eu falei, a maioria dos nossos cursos tem 3 inícios ao ano, né? Então, a graduação, ela tem 1 ou 2 inícios ao ano, como é uma graduação, né? O ano letivo na Escócia, né, começa em setembro e finaliza, né, no outro ano.
Então, a maioria dos cursos de graduação tem início em setembro. A gente tem alguns em janeiro também. Graduação, a maior parte dos cursos acontece na Escócia. Em Londres, nós temos 3 inícios do ano, só que a gente já tem 2 opções de curso de graduação em Londres, que é mais na área de International Business, tá? Então, algumas informações interessantes. Eu não vou entrar muito em detalhes em relação aos cursos e tudo, porque eu já vi que tem muita opção, né? Bem complexo, tem bastante exatamente. área. Então, a gente tem aí desde a parte do business, a gente tem marketing, né? Nosso MBA, a gente chama de MBA Pathways, que é um MBA com ênfase em outra área, né? Como um MBA com ênfase em digital marketing, em logística e supply chain, enfim. E os nossos mestrados na área de sustentabilidade, né? Nós temos aí novos cursos de mestrado bem interessantes, sustentabilidade, gerenciamento de projeto. Nós temos um mestrado que eu tenho que falar que é bem interessante para quem atua na área de TI e não tem formação em TI. Então, o mestrado ele é o mestrado em Information Technology, porém são para pessoas que não são formadas em TI, que atuam nessa área e precisa ter uma noção maior aí dessa área. Então, é bem interessante, que é bem legal. Então, isso é um pouquinho, né? Nós temos aí mais de 21 mil estudantes. Em Londres, nós temos aí em torno de 140 nacionalidades, né? Então, Londres já é um mix cultural, Sim, né? Do natural. A cidade em si, né? Já proporciona a universidade isso. recebe aí mais 140 nacionalidades, né? E devido a isso, nós temos um suporte em Londres de atendimento ao aluno internacional bem interessante também. Perfeito, isso é muito bacana. E eu sempre falo sobre o planejamento, né? Exato. Então, quando você faz um intercâmbio, é um planejamento para a sua vida. Sim. E aí, né, todos os especialistas, os consultores, eles começam a falar que o tempo mínimo aí para você se planejar, né, para esse intercâmbio, principalmente, né, de higher education, Sim. é 6 meses, né? Tem esse período ali. O ideal, né, seria 1 ano, né? A nossa média de planejamento de higher education, de pós-graduação, a partir de 8 meses. As pessoas já começam a se planejar. Isso. Então, é nessa média aí. Lógico que tem também o planejamento financeiro, que às vezes é, né, muito importante, às vezes você precisa começar antes, porque é um sonho de vida, né? Então, tem isso. Mas, assim, por questão de documentação, de tudo, né? É sempre bom você ter pelo menos uns 6 meses, 6, 8 meses de planejamento desse suporte. A aplicação a gente pede em torno de 4 meses antes do início do curso, né? Assim, é um tempo mais apertado, mas a gente sempre pede pelo menos 6 meses antes do início do curso para fazer tudo com calma, sem pressa. Porque como a gente tem esse atendimento personalizado, como a gente estava comentando, né? Então a gente tem toda uma análise interna de documento, para aprovação desse documento, antes de fazer a inscrição, né? Então a gente trabalha junto né, com as agências, né, mostrando, olha, vamos melhorar um pouquinho isso, né? Os treinamentos que a gente passa para as agências também em relação a toda a documentação, todo o processo de inscrição na universidade, que é bem válido, muito válido. Ano passado a gente fez uma série de episódios no YouTube da Belta, né, sobre destinos de intercâmbio. E a gente convidou a Carol para falar um pouquinho, né, e mostrar um pouco do campus. Sim. E, gente, eu fiquei encantada. Já tinha visto algumas fotos, mas no vídeo, que você vê realmente a estrutura, que você vê como, né, é tecnológico. Tem a questão da sustentabilidade que ela falou. Então, realmente, para você que está procurando, né, uma universidade bem estruturada, com diversidade, tanto na parte, né, educacional, de cursos, né, tem muita diversidade, quanto na parte de pessoas também, né? Com certeza. Porque a localização é muito favorecida, não só no campo de Londres, mas se você vai para a Escócia também, né, você está ali, né, inserido na Europa, você pode conhecer outros lugares, você pode viajar. Então é um investimento não só, né, de um lado, é tanta coisa que você consegue colher. E aí eu queria saber, Carol, qual que é o perfil do estudante, né? Você já deu, assim, uma dica que pode ser o estudante que acabou de se formar, né, aqui no ensino médio. A gente tem, tudo depende, né? Eu vou falar mais da parte de especialização, do MBA e da pós, tá? Porque a graduação é aquele que terminou o ensino médio e já quer, né? Tá buscando aí uma opção
né? Na graduação são aqueles alunos que estudam escolas internacionais, bilíngues, né? E já estão aí preparados, têm o inglês preparado para poder fazer a graduação. Agora, na especialização, né? A média de idade está entre 28 e 34 anos, né? Uma questão muito interessante que na Escócia, enfim, no Reino Unido, ou mesmo no exterior, as pessoas já fazem a especialização logo depois de concluir a universidade, né? Então, as pessoas já concluem, né? Já fazem, então, a média de idade lá mesmo é um pouco menor. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente, né? Então, essa média de idade entre 28 e 35 anos, né? A gente tem aí esse público, né? Bom, a maioria, ele busca, né, a experiência acadêmica e profissional no exterior, né? Então, vamos dizer assim que 70% querem ficar, né, querem ter uma experiência internacional e querem trabalhar, né, ter esse currículo acadêmico, né, essa parte internacional no currículo para poder explorar outras oportunidades no mundo inteiro, né? Então, essa é a maioria das pessoas, né? Então, são pessoas entre 28 e 34 anos que estão buscando experiências internacionais, tanto acadêmica quanto profissional. Nós também temos aí pessoas que querem migrar, né? Que aí mais para frente eu vou falar, que a gente tem essas opções. E, obviamente, hoje também a gente já está recebendo recém-formados que já querem ter essa experiência profissional, internacional e acadêmica logo depois que terminarem a graduação, né? Então, para poder já alavancar a carreira logo depois da graduação, né? Então, porque, enfim, muita coisa influencia e principalmente, né, além, logicamente, ter um diploma, né, acadêmico internacional, você também tem a tua experiência, né, no exterior, né? Então, sai um pouquinho da zona de conforto, um pouquinho não, né? Bastante. Sai da zona de conforto, vai morar em outro país, outra língua, sem ninguém, sem nada. Então, eu acredito que essa experiência também de vida, né, de um intercâmbio, de morar fora, enriquece muito mais também o teu currículo, além da parte acadêmica, né? Então, isso é bem interessante. Tem dois pontos que você falou que são muito importantes e que estão bem relacionados à pesquisa da Belta que a gente lançou recentemente, que a gente pôde comprovar isso, né, com dados. Primeiro, a questão da idade. Exato. De 2019, a gente faz, né, uma comparação, a pesquisa de 2022 com 2019, antes da pandemia. Antes da pandemia, a faixa etária, né, que fazia mais intercâmbio era dos 18 aos 24 anos. Exato. Hoje, a faixa etária é dos 25 aos 29. Exato. Então, a principal faixa etária, né, pulou do quarto lugar para o primeiro lugar. Exatamente. Então, você vê que o público, né, do intercâmbio também está mudando. A mentalidade de que intercâmbio é só high school, é só curso de férias, está mudando, né? E aí, o outro dado que também está relacionado com o fator da idade é o objetivo do intercâmbio. Muitas pessoas, né, antigamente não, pouco tempo atrás, pensavam, o único objetivo do intercâmbio é aprender uma nova língua, é algo assim. Hoje, um dos principais objetivos que os estudantes, né, responderam na pesquisa é investir num currículo, é ter uma especialização profissional, né, investir na carreira. Isso é muito bacana, isso está bem relacionado, tanto o fator de idade quanto de objetivos. E é por isso que o Higher Education, tanto graduação, pós-graduação, MBA, vem crescendo e os brasileiros cada vez mais vêm procurando essas especializações e investem nisso. Porque é um investimento que tem um retorno rápido até, né? Exatamente. Muitos programas você consegue trabalhar no destino e já recuperar esse investimento. Então, isso é muito, muito bom. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho como é o perfil do estudante e que está a ver também com o perfil, né, do brasileiro que está fazendo intercâmbio, eu queria saber quais são os pré-requisitos, né, para entrar na AWS. Vamos lá. O primeiro pré-requisito, né, é o inglês. Então, você precisa ter uma certificação, né, de proficiência do inglês. A AWS oferece algumas opções, né, de testes, né, para fazer. Para a parte de graduação, né, é o diploma, né, do ensino médio, mais o histórico acadêmico, né? Então, tem que ter uma média 8, pelo menos, né, no ensino médio.
Bom, o passaporte também é um documento essencial e algumas cartas de referência, tá? Para a parte do mestrado e MBA, a gente aí o pré-requisito também é o principal, é a certificação de proficiência do inglês. Aí você precisa ser graduado, né? Precisa ter uma graduação. Obviamente que alguns cursos têm alguns, né? Mas assim, os principais requisitos são Sim, a certificação no de proficiência geral, do né? inglês, exato, diploma acadêmico, né? O histórico, né, acadêmico da graduação. A gente também pede cartas de referência profissional e acadêmica, nesse caso. E aí o personal statement, que é para ambos né, os cursos, né, que é uma carta que vocês vão direcionar para a universidade para poder mencionar o porquê que quer fazer esse curso, né, e tudo mais. Então, né, na universidade não tem um teste, não tem um vestibular, não tem essa parte, né? Então a gente faz por meio de carta e toda a documentação, né, com todo o assessoramento, né, tanto da agência quanto o nosso aqui também, para poder fazer a aplicação. Perfeito, isso é muito importante. Eu gosto sempre de ressaltar em todas as lives que as agências são corresponsáveis, né, sobre tudo que elas vendem, sobre tudo que elas, né, atuam ali com o estudante. Então, isso é muito importante, né? Sim. Quando você fecha com a agência, a escola, dependendo, né, acomodação, seguro-saúde, assessoria de visto, tudo isso, a agência é corresponsável, né? E se você Sim. tiver qualquer problema, você está seguro pelo código, né, do consumidor, lei do consumidor aqui no Brasil. Então, isso é muito importante e é por isso que a gente tem, né, no nosso site uma lista de agências que são certificadas, que são seguras, que para você não correr esse risco, porque é um investimento muito grande quando a gente fala, então, de higher education, é mais muito alto, né? É mais ainda. Então, exatamente. você tem que ter muito cuidado aonde você está colocando seu dinheiro e se acontecer qualquer coisa, você está ressarcido, né? Está seguro. Exatamente. A segurança é a palavra nessa questão, né? Falando em dinheiro, vocês têm algumas bolsas de estudo, Sim. algo, né, especial, né, ou para brasileiros ou para América Latina? Como a IWS, né, a gente abriu o mercado brasileiro há 2, 3 anos, né? Foi bem no meio da pandemia, mas agora que a gente está assim, né, desenvolvido com o mercado, nós estamos oferecendo uma bolsa de estudos a partir de 30%, super especial para os brasileiros. Eu falo a partir de 30% porque a gente tem um valor fechado, né, tanto na parte de graduação, na parte do mestrado e o MBA. Né? Então, os 30% de desconto, no caso da graduação, a gente aplica no primeiro ano de curso. E aí, os 30% de bolsa em relação ao mestrado e MBA é sobre todo o curso, né? Então, é o total do curso. Então, aproveita, pessoal, porque essa bolsa é só para quem tem início em setembro, janeiro e maio de 2024, que é esse próximo ano letivo. Olha aí. Então, ainda dá tempo, né? A gente falou de Com planejamento. certeza. Dá tempo de se planejar, de pensar direitinho, estudar, né? Olhar quais são as opções da universidade, qual que é o curso, né, que mais encaixa com o seu perfil, com os seus objetivos profissionais. Então, isso é muito bacana. Uma dúvida que eu queria tirar com você também é relacionado ao suporte, né, à carreira profissional dos estudantes. Como que é esse suporte, né, essa recepção dos estudantes internacionais? Como que funciona essa parte, né, de adaptação? Sim, a gente, bom, além de todo o suporte aqui no Brasil que a gente tem, né, a gente também tem todo o suporte lá, principalmente no nosso campus de Londres, né? Então a gente tem desde saúde e bem-estar, ajuda com acomodação, enfim, toda essa questão mesmo de morar em Londres. A gente também presta um serviço de encarreiramento, né? Então a gente tem uma equipe que vai ajudar em toda a parte, né, de metas de carreira, né, fornecendo informação, conselho, orientação à sua carreira profissional. Ajuda para montar o currículo, LinkedIn, né, da forma qual área você está buscando. O mercado de lá, né? O mercado que você está buscando, né? Então, a gente aí ajuda desde o primeiro dia do início do teu curso até 2 anos após a formatura, né? Então,
a parte também, se precisar, e não é esse curso que eu estou querendo, se quiser mudar o curso, a gente pode avaliar como encontrar e candidatar as oportunidades do mercado. Né? Além da parte de encarreiramento, a gente também tem o setor de placement. Né? Então, a gente trabalha em parceria com a Student Circus, né? que oferece serviço de colocação no mercado, né? No Reino Unido. Tá? Então, a gente aí vai ajudar a trilhar a tua carreira para poder se candidatar em empregos certos de acordo com o que você está buscando. Né? Tudo junto com a parte aí do encarreiramento. Por quê? Né? Vamos falar da parte do trabalho, né? Não sei se todo mundo sabe, né? No Reino Unido, né? Para quem está fazendo a parte, né, de graduação, né? Você tem a permissão de trabalhar, né? Graduação, mestrado, MBA. Trabalhar part-time enquanto você estuda, né? Então, meio período. E quando você está de férias, full-time, né? Então, pode parar, estudar o período integral. E da parte da pós-graduação e MBA, depois que você se formar, finalizar o teu curso, você pode tirar o Graduate Road Visa, né? Que a gente chama de rota de graduação, e ficar por mais 2 anos no Reino Unido com permissão de trabalho full-time. Então, você pode mesmo já trilhar a tua carreira no Reino Unido depois que você acabar o teu curso, né? Se formar, né? Finalizar o curso com êxito. Então, é um benefício do governo britânico muito bom, que a gente chama de Graduate Road Visa, para você continuar essa rota. E aí, todo aquele investimento que você fez vai retornar, né? Obviamente. Exato. Então, vai voltar. Exato. Isso é um ponto muito positivo do Reino Unido, né? É essa questão. Então, você faz um investimento ali para estudar, né? O tempo do seu curso, aí vai depender, né? Do curso que você escolher. E aí, esses 2 anos, você tira aí para poder recuperar o investimento. Recuperar o investimento. Recuperem. Estamos falando em libras. Sim, exatamente. E fora que, assim, as pessoas já vão, muitas, né? Já vão com essa mentalidade. Lógico que grande parte retorna e esse investimento também serve para cá, também serve para o mercado brasileiro. Sim, com certeza. Desculpa. Mas se você tem essa vontade, né, até de ter um período de experiência lá fora, você não precisa ficar esses 2 anos, né, o visto de 2 anos. Você pode talvez ficar 6 meses. Exato. Já aproveitei bastante, já consegui tirar, né, proveito disso tudo, quero voltar para o Brasil e com certeza você vai estar muito mais, né, muito bem mais colocado aqui no mercado de trabalho. Com certeza, com certeza. Essa é uma grande oportunidade, né? É um investimento, porém é um investimento no futuro, né? No teu currículo, na tua carreira profissional, na tua carreira pessoal também, no seu pessoal também, né? Que o mundo é muito grande, né? A gente não... para poder... E às vezes as pessoas também vão com a família, né? Então, se você vai com a sua família, né? Você consegue, né? Depois, você vai estar trabalhando, você vai ter o visto, né? A permissão de trabalho, você vai conseguir, né? Manter. Então, isso é legal. A gente tem um detalhe importante agora, né? Para vocês que estão vendo a live, né? E vão ver depois, que querem embarcar com a tua família, com os dependentes, vamos aproveitar esse ano ainda, porque a partir do ano que vem não será possível mais. Vamos aproveitar agora, mas eu digo até mesmo, né? Se a pessoa quiser ficar lá e a família aí, né? Sim, exatamente. Alguma coisa nesse sentido. Às vezes o marido faz um curso, depois a mulher vai e entra na universidade também. Os dois já investem juntos. Porque o dependente ainda, né? Ele pode trabalhar. Né? Então, para quem vai agora em setembro desse ano, consegue ainda aproveitar esse visto a gente chama do Tier 4, né, para poder fazer, ter esse benefício de poder trabalhar full time como dependente, ou mesmo os filhos ficarem na escola, né? Então, vamos ver até quando eles vão brecar isso, né? Tomara que não muito tempo. O que eu vejo bastante, né? Não falando só do Reino Unido, mas do Canadá, de vários Canadá em geral destinos, também. né?
eles fazem algumas leis, algumas propostas, né, por um período, e aí depois eles voltam atrás, e aí depois o pessoal pede de novo, e aí para incentivar, não né, é a assim mesmo. Eles internacionalização mudam, eles voltam. essas questões de visto e imigração, eles mudam, né, de acordo com a taxa de imigração que está chegando no país, enfim. Então, mas É. espero não por muito tempo. Isso é uma coisa que tem que sempre ficar atento, né? Atento, E é por isso que as agências, tanto as agências Selo Belta em específico, a gente sempre faz treinamentos de vistos, sempre faz treinamentos com as embaixadas, consulados. O British Sim, Council é nosso parceiro, exato. justamente por isso. A qualquer momento as regras podem mudar. Às vezes, sei lá, uma parte, né, uma demanda específica do mercado, eles estão precisando de funcionários, né, de especialistas em uma parte específica do mercado, então eles vão fazer uma lei ali para flexibilizar isso, né, para Exatamente. o pessoal poder estudar, poder investir nisso e retornar, né, e ser um funcionário, né, um empregado para o país. Então, isso também é muito importante. E é por Exato. isso que as agências que são certificadas, que são comprometidas com isso, estão sempre se atualizando, sempre fazendo esses treinamentos para entender ali qual que é o perfil do estudante, para onde é melhor ele ir, qual que é o match Exato. perfeito, né? Exatamente. A gente está, né, as agências e a gente está aqui para poder ajudar da melhor forma, da melhor escolha. Né? A gente tem um pouquinho de experiência, né? Então a gente está aqui para poder ajudar no que precisar. Né? Pode ser, estou começando o meu plano agora, tudo bem, não tem problema, a gente falou, é o Não mínimo sei de um que ano. curso eu quero, não sei Vamos lá, nada. vamos conversar, né? Não, eu tô querendo, não, quero em setembro, a gente ajuda também, enfim. A Sim. gente está aqui E para poder ajudar. às vezes o estudante tem a vontade de estudar fora, mas ainda não tem a certeza do que ele quer. Até porque Exato. os cursos, né, que as universidades de fora oferecem são bem diferentes dos que tem aqui, né? Alguns Sim, abrangem mais áreas, né? Então você não precisa fazer um curso às vezes tão específico, você faz um curso, você pode trabalhar em diversas áreas, ou sim, às vezes tem cursos que são mais focados, né, e mais diretos, então, né, principalmente na parte de tecnologia, sim, esse de TI sim. que você falou, são mais Ciência, focados. saúde, Saúde. Então, exatamente. isso é muito importante. Eu acho que tem para todos os públicos, tanto para quem já Tem, está assim, eu quero isso, temos e tanto para quem quer conhecer as oportunidades, as né? opções, nós temos aí para todo mundo que tem interesse de fazer o Higher Education lá no Reino Unido, especificamente na IWS, a gente está aqui, né? Até queria falar, né, um pouquinho também, eu falei bastante coisa, mas eu quero dar uma resumida, né, de por que estudar na University of the West of Scotland, né? Então, nossos diplomas são atualizados com foco em carreira, nós temos os espaços modernos de aprendizagem, todos os campos da IWS, são 3 inícios ao ano, né? A gente tem esse aconselhamento de carreira profissional, a parte de placement, né? O serviço de colocação. A gente também tem, né, como eu comentei lá no começo, a gente tem o Tag Club, né? O que é um Tag Club? A gente tem uma comunidade, né, de eventos e network, workshops, enfim, para o nosso estudante internacional, né? Só para os estudantes que vão através da Tag. Então, a maioria deles, todos os estudantes internacionais. Nós temos aí a parte de aconselhamento, assessoramento aqui no Brasil, a orientação que você precisar, né, de acordo com a agência que você buscar, né, e a gente também pode conversar. E, né, a gente está falando do Reino Unido, né, a gente está falando do país, enfim, número 1 da Europa, né? Então, falar por que estudar no Reino Unido, são N, né? A gente conversa aí, faz uma live depois outro dia com o British Council. Só sobre o Reino Unido. Né? Só Vamos de falar um pontos pouquinho do Reino positivos. Unido, conversar com a Patrícia, Sim. a gente falar com ela por que estudar no Reino Unido. Gente, está na Europa, né? Quer passar um final de semana em Paris, você vai. Mesmo no Reino Unido, né? Visitar a Cultura, Escócia. né? As paisagens, tudo. Eu até falo, né? Londres tinha meu coração, né? Não tem mais, agora a Escócia ganhou, né? Porque é lindíssimo lá também, enfim. Tudo funciona, país de primeiro mundo, né? A parte de deslocamento, enfim, né? E principalmente aquela parte dos 2 anos depois, né? Com permissão de visto de trabalho e ficar lá. Então, são 1000 motivos aí para escolher o Reino Unido, para escolher a AWS, escolher a melhor opção da agência de selo Belta, com o selo Belta.
Enfim, é isso que eu queria falar, passar para vocês. Obrigada, viu, Carol? Adorei nossa live. Tenho Ai, certeza também que todo adorei. mundo que assistiu ou que vai assistir depois vai conseguir tirar Sim, muito proveito disso. sim, com E se certeza. você quer conhecer mais a UWS, se você quer estudar lá, ficou, né, despertou esse interesse, entre em contato com uma agência Selo Belta. No nosso site, né, a gente também tem a parte de associadas colaboradoras. Você consegue ter mais informações, né, ali em português sobre a Sim, UWS. Você consegue acessar ali. E aí, você escolhendo a sua agência, com certeza você também vai ter o apoio da Carol, que vai estar ali te com ajudando, te certeza. acalmando, te Vai ser tranquilizando, um para que prazer realmente ajudar. é, é isso. Obrigada, viu, Carol? Obrigada, Espero ter outras Desirê. lives com Obrigada a você. todos que estão online aí. Espero que tenha ajudado. Para quem vai assistir depois, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas e despertado aí, plantar aquela sementinha, né? Que a gente Sim. gosta de plantar. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa tarde.